Dando início a esse estudo sobre as células e suas funções, né, uma das características importantes que cada uma dessas trilhões de células de seres humanos podem sobreviver por anos se os seus líquidos circundantes contenham nutrientes adequados. A célula humana ela é definida como a unidade, né, funcional básica do organismo humano. E cada uma delas é capaz de ter uma determinada função. As células elas são diferentes, né, entre si, dependendo também da sua localidade, mas o corpo humano ele não é formado somente por essas células, né? Pois cerca de 60% do corpo ele é composto por líquido. Portanto, o principal meio líquido de uma célula é a água mesmo, mas no leque encontramos íons e nutrientes, né, para a célula. Esses nutrientes são absorvidos pelo trato gastrointestinal, indo para a corrente sanguínea, chega nas artérias ou arteríolas e difundem através dos capilares para este líquido extracelular. As substâncias que formam uma célula elas são chamadas de protoplasma e é composto por 5 substâncias, que são elas a água, os eletrolitos, proteínas, lipídios e carboidratos. A estrutura de uma célula é formada por membrana celular, o citoplasma, nucleoplasma, o núcleo e o nucleolo. A membrana celular, né, vista de um microscópio óptico. Existe também os íons, que são eles mais importantes, né, para as células, que é o potássio, o magnésio, o fosfato, o sulfato, o bicarbonato e em menores quantidades, né, o sódio, também importante, o cloreto e o cálcio. Logo, os íons eles também fornecem as substâncias químicas inorgânicas para as reações celulares e são também necessárias para a operação de alguns dos mecanismos de controle celular. Os íons negativos eles são chamados de ânions. Os ânions, por sua vez, eles possuem carga negativa, pois recebem um ou mais elétrons, tá? Resultando num maior número de elétrons em relação ao número de prótons. Alguns exemplos de ânions é o cloro, né, o bromo, o flúor, o oxigênio, e junto com isso também uma das substâncias mais importantes depois da água, de fato, são as proteínas que normalmente constituem 10% a 20% da massa celular, e eles são divididos em 2 tipos de proteínas, estruturais e proteínas funcionais. As proteínas estruturais estão presentes nas células, principalmente nas formas de longos filamentos, que são os polímeros, né, de muitas moléculas individuais de proteínas. As proteínas funcionais são um tipo de proteína totalmente diferente, normalmente composta de combinações de poucas moléculas na forma tubo-globulares. Essas proteínas são principalmente enzimas de células e, ao contrário das proteínas fibrilares em geral, são móveis no líquido celular. Os lipídios são diversos tipos de substâncias agrupadas por suas propriedades comuns de solubilidade em solventes. Os lipídios são considerados mais importantes, são os fosfolipídios e o colesterol. Os dois juntos constituem cerca de 2% do total de massa celular. E os carboidratos são considerados como a principal fonte de energia para o corpo humano. Uma curiosidade sobre o carboidrato é que os animais são incapazes de produzir essa substância ou essa molécula. O carboidrato tem pouca função estrutural na célula, exceto como parte nas moléculas de glicoproteínas, mas desempenham um papel principal na nutrição das células.